Oi, gente! Tudo bem com vocês? Aqui é a Ingrid Luane e bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Para começar, quem não é inscrito ainda, já vamos apertar aí no inscreva-se, ativar o sininho de notificações, deixem um like e um comentário para ajudar aqui no canal, tá bom? Bom, gente, no vídeo de hoje eu vim finalmente trazer para vocês o relato do meu parto normal no Hospital Promatre por convênio, tá? Eu tô especificando porque todos os relatos de parto que eu assisti aqui no YouTube, inclusive antes de eu ter o meu bebê, né, as pessoas especificam se foi pelo SUS, se não foi, se foi normal, se foi natural, se foi cesárea, enfim. Por isso que eu tô especificando aqui logo no comecinho do vídeo, vou deixar especificado no título também, porque eu sei que as pessoas procuram também, às vezes, né, o foco do que elas querem. O bebê já tá com 3 meses, gente. E assim, as pessoas falavam que era uma loucura com um bebezinho recém-nascido, com um bebê pequeno em casa e tal, mas eu não fazia ideia que era tanto. Então, assim, óbvio que se eu pudesse gravar antes aqui, eu já teria gravado. Só que eu priorizo outras coisas, né, gente? Eu priorizo deixar o meu bebê sempre bonitinho, limpinho, organizado, a minha casa também, me cuidar um pouquinho, né? Eu tô tentando aos poucos, embora seja um pouco difícil. Eu não sou mais minha prioridade, agora é meu bebê, né? Mas, enfim, demorou um pouquinho, mas estou aqui agora trazendo o meu relato de parto. Então, vamos começar. Vamos ao processo, né? Eu estava grávida, então, né, do meu bebezinho Bernardo, já estava ali no 9º mês de gestação. A data prevista para o parto era o dia 13 de outubro, era uma sexta-feira, que foi quando eu completei 40 semanas, né? Geralmente essa é a data prevista do parto. Só que assim, gente, até esse dia 13 de outubro, eu não tinha sentido nada em relação ao trabalho de parto. Não tava sentindo contração, não tava sentindo dor, não tinha saído tampão, nada. Não tinha acontecido nada ali até o dia 13 de outubro, que era a data prevista do parto. E o que acontece? Eu já tinha conversado com o meu médico e tudo mais, né? A nossa vontade realmente era de ter um parto normal. Meu médico, ele super me incentivou a isso. E aí ele falou, Ingrid, vamos esperar até o final de semana, né? 13 de outubro, né? No caso, a gente ia esperar até o dia 15. Se não acontecer nada, você vem aqui na segunda-feira, né? No hospital lá na Promatre. Você vem aqui na segunda-feira, já vem direto pro setor de internação. Ele já tinha me dado toda a documentação. Você vai direto no setor de internação e a gente vai internar você. Vamos colocar... eu não lembro se ele falou se era comprimido ou se ia me colocar na ocitocina direto para induzir as contrações e induzir diretamente o trabalho de parto normal. E eu não queria, gente, eu tava com muito medo de fazer isso, eu queria que o bebê viesse de uma forma natural, eu queria sentir a bolsa estourando, enfim, eu queria que as coisas acontecessem naturalmente. Mas eu tinha entregado pra Deus, eu tinha muito medo também de passar da hora dele nascer, né? A gente tinha medo também dele ser um bebê muito grande, né? Que nem meu médico, ele falou, olha, se ele passar de 4 quilos, já não dá muito assim pra gente tentar um parto normal, porque você vai sofrer demais. E aí até então meu bebezinho tava com 3 quilos e pouco. Nas últimas semanas de gestação eu tava indo no médico toda semana, fazendo ultrassom, fazendo cardiotoco, fazendo tudo, né? Medindo o líquido amniótico e tava tudo certinho, graças a Deus. Então, enfim, na última semana, né, da minha gestação, vamos dizer assim, eu tinha ido no médico, eu tinha conversado com o meu médico, né, o Dr. Lucas. Ele falou, então vai ser isso, se até o final de semana você não sentir nada, na segunda, dia 16 de outubro, a gente te interna. E aí eu tava muito apreensiva, né, mas eu tinha entregado pra Deus. Quando foi no... e detalhe, uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês. Muita gente... E nessa reta final, muita gente perguntando, e aí, nasceu? Sentiu alguma coisa? Não sei o que, não sei o que. E, gente, vamos dar uma segurada aí, porque isso acaba deixando a gravidez mais ansiosa, tá? Eu tô falando isso por experiência própria. Então, fica a dica, quando uma amiga, minha irmã, ou sei lá, alguma outra pessoa próxima me engravidar, eu sei que eu não posso ficar perguntando assim toda hora, porque pode deixar ela mais ansiosa, né? Então, fica a dica aí pra vocês também. Mas enfim, é isso. E aí todo mundo falava muito, quando vira a lua o bebê vem, quando vira a lua o bebê vem. E eu não acreditava nisso. A lua virou no dia 14 de outubro, num sábado, né? Minha data prevista era dia 13. No dia 14 teve a virada de lua. No dia 14, no sábado, gente, eu tava de boa. Tinha acabado de aproveitar, né? Tipo, o feriado do dia 12, né? De Nossa Senhora Aparecida. Tinha dormido bastante, tava super descansada. Minha casa tava limpa e organizada, né? E o Deone pegou aqui pra dar um cabo, pra deixar
deixar tudo bonitinho, né? Porque eu ia internar no dia 16, né? Teoricamente eu ia internar no dia 16. Então a gente quis deixar tudo organizadinho. Arrumei as coisas pra passar uma semana na minha mãe, depois que o bebê nascesse, né? E tava tudo bonitinho, gente. As lembrancinhas estavam prontas. Eu queria fazer brownie pra levar pra maternidade também, mas não deu certo. Não deu tempo, na verdade, eu ia fazer no domingo. E enfim, tava tudo bonitinho. No sábado, dia 14, quando teve a virada da lua, eu fui no salão, fiz minha unha, deixei sobrancelha feita. Tinha feito aquele spa day também, depilação, tudo bonitinho, né, pro acontecimento, né, pro parto. Então tava tudo certo. E aí eu achando, né, que no domingo, né, eu ia conseguir fazer as coisas ainda com mais calma. Mas na madrugada de domingo, minha gente, o bicho pegou. O que acontece? Do sábado pro domingo, eu e a Leone, a gente foi dormir um pouquinho tarde, né? A gente tava assistindo o filme, a gente foi dormir, acho que por volta de, sei lá, umas 2h30, 3 horas da manhã. A gente foi dormir bem tarde mesmo. Outra dica pras gravidinhas: aproveitem pra dormir, descansar o máximo que você puder, principalmente na reta final. Eu sei que na reta final é difícil, porque você vai no banheiro toda hora, as costas doem, né? Eu tava nessa vibe também, mas eu conseguia dormir super bem, tranquilamente ainda. Eu conseguia dormir a noite toda. Acordava só pra ir no banheiro e voltava a dormir. Então, assim, fica a dica pra vocês gravidinhas. E aí a gente foi dormir mais ou menos esse horário. Quando foi, se eu não me engano, exatamente 4h40 da manhã, porque eu ficava toda hora olhando o celular, né? Eu acordei toda molhada. Meu short estava molhado. Eu falei, putz, eu acho que eu não consegui segurar o xixi dormindo e eu fiz xixi na roupa. Fui no banheiro, tava tudo ok, né? Terminei ali de fazer xixi, me limpei, troquei de roupa e voltei a dormir. Quando deu, sei lá, aí sabe aquele soninho que você acha que você dormiu 2 horas e passou 2 minutos? Foi exatamente isso. Tinha passado, sei lá, 2, 3 minutinhos e eu acordei de novo com a roupa toda molhada. Eu falei, gente, não é possível que eu não consegui segurar o xixi novamente. Fui pro banheiro, aí na hora que eu fui, aí eu vi que tava saindo um pouco de sangue, né? Aquele famoso muco, né? Que parece um catarro com sangue, alguma coisa assim, que é o tampão. E aí eu falei, putz, meu tampão saiu. Aí o Leone também já tinha acordado, né? Eu falei com ele, mas até então tava tudo bem. Troquei de roupa e deitei novamente. Porque, né, gente, o tampão é um sinal de alerta, mas não quer dizer que seu filho vai nascer naquela hora. Quando foi daqui a pouco, começaram as tais contrações que eu não tinha sentido nenhuma até agora. Ingrid, mas o que era a contração pra você? Eu tinha muita curiosidade porque eu não sabia. Era uma cólica, uma dor, assim, bem presente aqui no pé da barriga. Aquela famosa cólica de menstruação. Eu tinha bastante cólica antes de tomar anticoncepcional, então eu sabia como que era. E pra mim era aquilo, sabe? Ali era o início das contrações. Tava super suportável no início, tava tranquilo. Só que tava muito, como que eu posso dizer? Não tava ritmada, sabe? Vinha a cada 10 minutos, a cada 5, a cada 3. Tipo, tava muito desregulado assim o tempo de virem as contrações. E aí eu e o Leone, a gente baixou o aplicativo. Vou até deixar um print aí na tela pra vocês, que eu tenho esse aplicativo até hoje, se eu não me engano. Se eu tiver, eu deixo o print pra vocês das contagens das contrações, né, que a gente começou a fazer. E tava muito desregulado, né? Então, quando começou a ficar muito presente, tipo, ir, voltava assim, a gente já decidiu já levantar, tomar um banho. O Leone foi falando com o meu médico, né, Dr. Lucas, ele falou que estaria em São Paulo no final de semana, então qualquer coisa que acontecesse, a gente poderia acioná-lo para ele ir pro hospital me examinar. Então o Leone já foi fazendo isso, eu ainda fui, tomei banho, lavei cabelo, fiz aquela manutenção na depilação novamente, fiz, né, tudo bonitinho, troquei de roupa, o Leone tomou banho. Enfim, a gente trocou as roupas da cama, né, porque tinha molhado, enfim, a gente conseguiu fazer um monte de coisa. Tomei café ainda e saímos de casa sem pressa. Eu sei que a gente saiu de casa 7 horas da manhã e chegamos no hospital 8 horas. Eu moro aqui em Bugaçu, né, outro município, e a Promatri fica na Avenida Paulista, lá em São Paulo. Como era um domingo de manhã, gente, não tinha trânsito, não tinha nada, tava super tranquilo, a gente chegou lá super rápido. Em 1 hora a gente tava lá na Paulista. Então eu entrei, ao invés de eu entrar no setor de internação para indução de parto, que é o que eu deveria fazer no dia seguinte, eu fui direto para o pronto-socorro de maternidade lá na Promatri, porque como eu tava com sinais de trabalho de parto, eu tinha que fazer isso, né? Meu médico não tinha chego ainda, enfim, então eu fui. Fui lá, passei pela triagem e aí uma médica plantonista, né, ela foi me atender. E aí, quando ela me atendeu, ela viu que eu tava com um dedo de dilatação, fiz o cardiotoco, tava tudo bonitinho, fiz ultrassom, líquido amniótico não tinha diminuído,
o bebezinho tava bem, tava tudo certo. Porém, ela tava com a desconfiança de que aquele líquido que tinha começado a descer em casa, né, que eu achava que era xixi, que eu não segurei, e esse líquido continuava descendo, gente, eu tava com absorvente, e chegou uma hora que não tava funcionando mais, minha roupa já começou a molhar tudo de novo. E aí eu contei isso pra ela, e ela desconfiou de que minha bolsa tinha estourado, só que se eu não me engano, gente, ó, se alguém entender aí, me corrija se eu estiver errada, né, que eu não lembro direito, mas ela tava desconfiada que minha bolsa tivesse estourado, e era bolsa rota ou rota, não sei como é que se fala. Tava desconfiada, né, que a bolsa tivesse estourado por cima. E aí o nome chama bolsa rota, não sei. Então ela tava com essa desconfiança, mas pra isso ela teria que fazer um teste. Por quê? Porque o líquido amniótico não tava diminuindo ainda, né, até o momento da ultrassom. Então ela queria fazer um teste, né, esse teste era privado, eu tinha que pagar por ele, acho que era R$100, se eu não me engano. E a gente topou, a gente pediu pra fazerem, fizeram um teste e aí comprovou que era minha bolsa que realmente tinha rompido. E até esse momento, gente, ali era por volta de 11 horas da manhã mais ou menos, as contrações vinham, voltavam, mas estava de forma super leve. E aí, quando foi comprovado isso, a gente já conseguiu também falar com o Dr. Lucas. Ele falou que já estava indo pro hospital, né? Pediram para me internar, para me levar para a sala de pré-parto, para me colocar na ocitocina, porque realmente a gente já ia começar a tentar evoluir para o trabalho de parto acontecer ali naquele mesmo dia. E aí você imagina, gente, naquele momento a minha ficha acho que nem tinha caído ainda. E detalhe, no momento que eu tava ali esperando para passar com o plantonista, até demorou bastante, né? Tipo, das 8 até quase 11 horas da manhã, demorou muito. Mas por quê? Porque tinha grávidas que estavam chegando ali com os 7 dedos de dilatação, 8 dedos, né? Tipo, como era ali no pronto-socorro, chegavam grávidas com mais emergência, né, pra ter. Eu acho que passaram umas 3 ou 4 na minha frente por isso. E aí eu comecei a ficar nervosa, porque eu via elas gritando, chorando e não sei o que. Aí eu falava, ai meu Deus, vai chegar a minha hora. E enfim, tava tão tranquila ali aquelas contrações que eu nem imaginava o que estava por vir. Mas tudo certo, né, eu tava confiante e preparada para aquele momento, embora um pouco nervosa, Deus estava na frente de tudo. E aí nesse meio tempo a gente avisou a família e tal, eu não contei nada, tipo, para pessoas de fora, não postei nada, a minha família que eu contei, né, que realmente estava na hora de chegar, era minha mãe e minhas irmãs, né, elas são realmente as pessoas mais próximas, assim, que eu tenho, que eu conto tudo. Então eu avisei elas ficaram super nervosas também, ansiosas, falaram pra mim ficar calma, mas não tem como, gente, não tem como, tá? E aí, enfim, aí encaminharam a gente pro setor de cima, né, acho que pra fazer exames de sangue lá na Promatre, tiraram um monte de tubinho de sangue, eu fiz um monte de coisa lá. E assim, gente, agora eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre a internação do hospital em si por convênio. Porque a gente vê muitos, né, relatos de partos aí das meninas que tem na Promatre, de influencers, né, tipo a Vitube, a Tatá, se eu não me engano, do Cossielo, enfim, várias pessoas assim conhecidas, né, que tem um atendimento assim super master lá na Promatre, e eu acredito que seja parceria. Pelo convênio, eu não tenho o que falar do atendimento de nenhuma médica, enfermeira, nada, são realmente maravilhosas e excelentes todas. Porém, o processo de internação, pra eu ali que já tinha entrado em trabalho de parto e tudo, demorou muito. Mas eu entendo também, né, talvez, não sei se falta um pouquinho de organização ou não, mas demorou bastante, assim, eu acho que pelo fato de ter muitas grávidas, né, gente? Ali tem o pronto-socorro da maternidade que chega a gente o tempo inteiro. Mas enfim, então demorou bastante, eu acho que de 11 e pouco eu só fui pra sala de pré-parto, já era 2 horas da tarde. Nesse meio tempo eu fiquei ali sentada esperando, sem ter muito o que fazer, sem comer, e tanto eu quanto o Leone a gente tava sem comer. Mas aí, a partir do momento que meu médico, ele falou que era pra internar a gente e tal, liberou tudo bonitinho, o Leone conseguiu a liberação do convênio também, né, chamaram ele na secretaria. Depois que tava tudo certo, aí foi mais rápido, aí já deram a chave do quarto pro Leone. Ele deixou as minhas coisas lá com a do B também, as nossas, né, na verdade, porque também tinha coisas dele. As coisinhas do B no quarto, tudo bonitinho. Eu nem fui pro quarto, eu já fui direto pra sala de pré-parto, já era 2 e pouca da tarde. E aí a gente tava sem comer, então deram almoço pra gente, a gente comeu. Eu lembro que eu nem senti o gosto da comida direito, gente, por quê? No momento que eu fui pra sala de pré-parto, já me colocaram na ocitocina. Então assim, eu comecei a almoçar, já não tava nem sentindo o gosto da comida direito, mas tava morrendo de fome, então eu comi porque eu precisava ter força pra mais tarde, né? E aí
chegou o meu médico. Ah, detalhe, eu esqueci de comentar com vocês, mas depois que deu o teste positivo da bolsa rota, a médica plantonista fez outro exame de toque em mim e ali eu tinha 2 dedos de dilatação. E até esse momento, gente, o exame de toque pra mim tava sendo tranquilo. Não sei se é porque ela era delicada, enfim, incomoda um pouco, não vou falar pra vocês que não, mas tava tranquilo. Beleza, fui pra sala de pré-parto, enfim, almocei. Quando o meu médico mesmo chegou, o Dr. Lucas, que ele foi fazer o exame de toque, foi ali que o bicho pegou, gente. Eu fui no céu e voltei. Doeu demais. E aí eu pensando depois, inclusive na próxima consulta que eu tiver com ele, eu vou até perguntar se ele fez isso, porque depois que o bebê tinha nascido e tudo, eu falei, poxa, ele deve ter rompido a tal da membrana. Porque eu assisti vários relatos de parto, que alguns médicos perguntam para o paciente, você quer que eu rompa a membrana? Vai doer um pouquinho, mas aí pode acelerar, porque aí o seu colo do útero baixa um pouco, enfim. Tem um tal desse negócio. Só que ele não me perguntou nada. Eu não sei se ele fez isso também, tá, gente? Eu só acho, eu pensando depois, né? Eu acho que ele deve ter rompido essa membrana, gente, porque não faz sentido o tanto de dor que eu senti naquele exame de toque. Eu fui no céu e voltei, eu lá fiquei, não sei dizer, mas doeu muito. E a partir daquele momento ali, foi dor atrás de dor. Então, e eu tava com 2 dedos de dilatação ainda, então, tipo, de 11 horas da manhã até 2 da tarde eu não tinha evoluído. E aí eu já tava na ocitocina e tal, então foi indo gradativamente, mas aí ele começou bastante dor, comecei a ter bastante contração mesmo, aquela cólica tava aumentando, tava virando, além de cólica, tava virando uma pressão aqui no pé da barriga, né, mais lá pra baixo, e aí tava doendo bastante, tava tipo muito rápido, tava com intervalos muito pequenos, eu acho que o soro, né, também aumenta essa dor, enfim. E aí tava feia a coisa. E aí chegou, acho que 1 hora e pouquinho depois, acho que nem tinha passado muito tempo, aí o Dr. Lucas falou assim, bom, como você tá com bastante dor, mas eu acredito em você, você vai conseguir o parto normal, sua gestação foi super saudável, tal, a gente tem de tudo pra continuar, eu vou te encaminhar pra sala de parto, porque lá tem banheira e tudo mais, então você dá uma relaxada, a banheira ajuda bastante nesse momento. Aí a gente falou, tá bom. E aí já encaminharam a gente pra sala de parto, que já era ali pertinho, né? E aí eu fui pra banheira, mas assim, gente, dá uma leve relaxada, confesso pra vocês. Tinha muita gente que falava do chuveiro, mas eu fui direto pra banheira. Mas eu vou falar pra vocês, gente, que doía tanto que, tipo, não relaxei tanto. Um ponto importante também, que durante esse trabalho de parto, eu sentia muita vontade de fazer número 2. E aí eu perguntava, as enfermeiras falavam pra mim não fazer. E aí eu perguntava pra ele falava, pode, mas toma cuidado, né? Porque as enfermeiras tinham medo do neném nascer no vaso ali. E ele falava que não, você tá com vontade, pode fazer, só toma cuidado. Qualquer coisa você chama a gente. E aí eu sei que durante o trabalho de parto eu fui ali umas 3 vezes. Uma coisa que eu tinha medo, vergonha, era de eu, né, fazer alguma coisa durante o parto em si, né? Eu sei que é super normal, que tem mulheres que fazem, não precisa ter vergonha disso. Mas eu não, sei lá, não queria, eu não ia me sentir tão à vontade. Então, se eu tava sentindo vontade de fazer ali naquele momento, eu preferi ir no banheiro enquanto eu ainda tinha controle, né, e fazer. Então eu tava sentindo ali, né, bastante vontade. Eu fui acho que umas 3 vezes, mais ou menos, ali entre as contrações e tudo, e foi isso. Aí na banheira eu fiquei um tempinho, ele me fazia o exame de toque ali na banheira mesmo, mas eu não lembro exatamente, eu acho que na banheira eu não passei de 4 ou 5 dedos de dilatação. E aí eu tava com muita dor, de verdade, gente. Eu lembro que era tipo umas 5 horas da tarde mais ou menos, minha mãe e minha irmã tinha ido pro hospital pra me esperar. Elas podiam ficar no quarto, né, como a gente já tava com a chave, elas podiam ficar esperando no quarto. Então elas ficaram lá. E o meu médico, né, o Dr. Lucas, ele tinha ido pro meu quarto pra pegar um carregador emprestado. E aí ele viu minha mãe e minha irmã, conversou com elas e perguntou, né, se elas queriam descer pra me ver. Aí a minha mãe foi, me viu, desejou boa sorte, assim, tal, ficou lá um pouquinho, mas logo ela foi embora pra não atrapalhar. E aí ele até perguntou, né, minha mãe tava lá, ele perguntou se eu queria a anestesia, né, a tal da analgesia, se eu não me engano, né, que em parto normal a gente tem essa opção hoje em dia, o famoso parto normal sem dor. Só que assim, gente, eu falei que não queria naquele momento. Passou um pouquinho, veio outra contração. E aí eu falei, ai, doutor,
realmente, eu acho que eu vou querer anestesia assim, porque tá doendo muito. E aí ele falou, tá, eu vou pedir pra anestesista vir, só que aí você vai ter que sair da banheira, você vai ficar ali só na cama ou na bola, fazendo exercício, o que você quiser. Aí eu falei, tá bom. E aí eu saí, o anestesista veio, me fez algumas perguntas e tudo mais, e aí ele aplicou ali a anestesia. E aí veio outra contração, perguntaram se tinha melhorado, eu falei que não, que tava a mesma coisa, e daqui a pouco de novo e tal. E eu sei que nesse meio tempo, gente, eu tomei umas 3 ou 4 anestesias, mas não é que não sei se é que não tava pegando, enfim, não sei, mas eu continuo sentindo a contração. Dava pra me descansar um pouco mais, eu tava sentindo ali uma leve dormência, mas não passava dor, sabe? Eu acho que é mais ou menos isso. Enfim, então essa aí é a parte da anestesia, não sei, acho que com outras grávidas até funcionam, né? Porque eu assisti muito relato e elas falam que não sentiam nada, mas pra mim eu continuei sentindo dor. Eu não quis fazer exercício, eu não tinha força pra ficar em bola, pra ficar naquele negócio assim, nada. E quem ficava no quarto, gente, era eu e o Leone, né, na sala de parto, na verdade. As enfermeiras vinham pra monitorar e o meu médico também, né? Cardiotoco o tempo inteiro na barriga, ocitocina na veia. O anestesista também, a partir do momento que eu tomei anestesia, ele ficava entrando no quarto toda hora pra perguntar, pra ver como é que eu tava. Gente, o atendimento realmente maravilhoso. E aí foi isso, gente. Eu sei que quando foi 6 e pouquinho da tarde, mais ou menos, chegou a janta, o Leone comeu ainda um pouco. Eu acho, se eu não me engano, eu comecei a comer um pouco de gelatina ou tomar suco, mas eu não queria, foi porque o Leone realmente, ele falou, meu, você tem que comer alguma coisa, porque você tá... Eu tava muito branca também, eu acho que eu tava pálida, o pessoal até foram ver minha pressão, porque... E eu tava me sentindo fraca, eu falava o tempo inteiro, eu tô me sentindo fraca, tô me sentindo fraca, tô me sentindo fraca. E aí eu falei pro meu médico, eu não sei se eu vou conseguir fazer a força na hora do neném nascer, porque eu tô me sentindo muito fraca. Ele falou, não, fica tranquila que você vai sim. E aí com isso, eu não lembro se eu comi gelatina, se foi fruta, ou se foi suco. Eu sei que eu tomei alguma coisa ali. Tinha uma geladeirinha com suco, com água de coco, essas coisas assim. E ali eu peguei alguma coisa ali, se eu não me engano. Aí o Leone tinha jantado um pouco e tal. E aí a minha dilatação aos pouquinhos estava evoluindo, daqui a pouco tava com 7, daqui a pouco tava, enfim, tava evoluindo. Quando chegou, acho que umas 7, pouquinho da noite, 7h30, que o meu médico entrou, 9 dedos de dilatação. Eu falei, ô Glória, porque assim, quando ele começou a me examinar, ele falou assim, eu acho que lá para umas 11 da noite, mais ou menos, o neném nasce. Eu falei, nossa, 11 horas da noite, eu vou ficar sofrendo todas essas horas ainda? Mas enfim, quando foi 7h30 da noite, mais ou menos, já tinha dado 9 dedos de dilatação. Aí ele, pronto, vai nascer, daqui a pouquinho já vamos começar a preparar. Aí já veio a enfermeira com o bercinho, com a touquinha, arrumando as coisas. O Leone também já começou a avisar todo mundo que ia nascer. O Dr. Lucas perguntou se eu queria que a minha mãe e minha irmã descessem pra assistir o parto, porque tinha uma parede assim, tipo de um vidro meio fosco, e ele falou que elas poderiam ficar ali. Eu falei, nossa, eu quero, ok, pode vir. Elas desceram e elas acompanharam essa parte final assim do meu parto. E foi muito legal porque eu tenho registros. A minha irmã ficou gravando. Lógico que a imagem não ficou boa nem nada, mas dá pra ver nitidamente o nascimento do B, o momento que ele veio pra mim, eu fazendo a força e tudo mais. Mas enfim, gente, então começou aquela loucura, que ele entra e sai e não sei o que e tal. Eu me sentindo fraca, achando que eu não ia conseguir fazer ali a força do trabalho de parto. Mas tava tudo nas mãos de Deus, né? E eu tava sentindo tanta dor, assim, que o Leone falou assim, meu, você já foi forte até aqui, se você quiser mudar um pouco, enfim, quiser ir pra uma cesárea, a gente vai, você não vai mudar nada. Mas eu falei, bom, como tá tudo bem, eu quero continuar. E aí foi. Aí beleza, e quando chegou ali o momento ali que eu cheguei nos 10 dedos, que já tava todo mundo na sala, aí o meu médico e as enfermeiras começaram a me explicar como que era o processo de expulsão do bebê. Eu já tinha chego ali na dilatação, né, de 10 dedos, 10 centímetros, e ali o momento da expulsão eles me explicavam, né, tinha aquelas barrinhas, eu tive na cama, tá, gente? Tem gente que tem de 4, num banquinho, enfim, eu tive na cama, ali foi o momento... foi o jeito que eu achei melhor, ele também, né, foi a posição ginecológica. Então eu tinha ali aquelas barrinhas pra segurar, e aí eles me falavam, né, qual que era a força pra fazer, né, que é aquela força de expulsão, aquela força de cocô mesmo. E aí eu fui fazendo,
Tem gente que acha que precisa gritar pra fazer força. Na primeira força que eu fiz, eu ainda, tipo, saiu assim um tom de voz assim um pouquinho elevado. E ele explicou, não, faz assim, assim, assado que vai ser melhor. Você não precisa gritar pra fazer força. E aí eu entendi. Então as demais forças eu realmente fiz e sem gritar, sem nada, gente. Só realmente me concentrando ali, no meu bebê. E aí eu fui fazendo as forças e tudo mais. E realmente, gente, a gente tira a força da onde a gente não tem, porque se a gente acha que... Porque assim, o processo da dilatação em si dói muito. Mas o momento da expulsão, meninas, dói pra caraca. Dói pra caraca. Mas enfim, gente, ali foi acho que coisa de 10, 15 minutos, né, fazendo aquela força ali de expulsão. Aí chegou uma hora que ele falou assim, nossa, seu bebê tá saindo, põe a mão aqui pra você sentir. E aí eu senti a cabecinha do meu bebê, gente, do Bernardo. Eu fiquei muito feliz nesse momento. Eu falei, ai filho, vem, que sua mãe tá te esperando. O Leone do meu lado também o tempo inteiro, fazendo carinho, me dando força, me apoiando, dando a mão, me incentivando. E minha irmã e minha mãe ali do lado de fora também me dando força, ali todo mundo falando você é capaz, você é forte. Isso conta muito nesse momento, foi muito bom. E foi isso, gente. E aí eu fiz algumas forças e aí depois o meu médico ali no final, ele já, ai, vai nascer, me ajudou, puxou o bebê. Eu já tava ali com a mão, ele falou, né, pra mim fica com a mão aqui que você vai pegar seu bebê. Ele tirou o bebê da minha barriga, já me deu ele. E aí eu já coloquei ele aqui, eu tava com aquele top largo, já colocaram ele aqui entre os meus seios, logo ele chorou. Ai, gente, foi maravilhoso, realmente. É uma experiência, é um momento incrível, indescritível, emocionante. Eu acho que nada, sei lá, gente, nada supera o parto dos nossos filhos, né, gente? É só quem passa mesmo pra saber o amor que é. Quando a gente tá grávida, a gente já tem amor pelo nosso bebê, mas a partir do momento que ele nasce, que a gente vê ele crescer, o meu já tá com 3 meses, é o maior amor do mundo, gente. A gente fica ali em segundo plano, agora é tudo pra ele, sabe? E foi incrível. Que mais que eu posso contar sobre esse processo do parto? Eu não fiz cocô. O meu médico falou que o cordão tinha dado uma voltinha no pescocinho do bebê. E aí eu perguntei se isso foi durante o trabalho de parto. Ele falou que não, isso ali era já tava durante a gestação, né? Porque o meu bebê, ele já tava cefálico, ele tava com a cabecinha pra baixo, mas ele não tava encaixado. Ele encaixou realmente no momento do parto. Até a ultrassom que eu tinha feito de manhã, ele não tinha encaixado ainda. Mas ali durante o trabalho de parto. Então isso, gente, inclusive, é uma preocupação que eu tinha. Ai, meu bebê não tá encaixado, e aí? Gente, não se preocupem. O bebê encaixa durante o trabalho, até durante o trabalho de parto. Ele pode encaixar antes ou não, tá? Isso não é uma regra. Eu achava que era, mas não é. Então, assim, ele tava cefálico de cabecinha pra baixo, mas ele só encaixou durante o trabalho de parto. E aí o meu médico falou que ele tava com a voltinha, mas não chegou a entrar em sofrimento, não correu risco nem nada. Graças a Deus, ele nasceu super bem, saudável, né? Ele já fazia os exames, o pediatra já entra, já faz alguns exames e tudo mais ali na hora, né? Na sala de parto mesmo. Não fiz cocô, acho que eu comentei isso. Teve a questão da voltinha no cordão umbilical no pescocinho dele, mas tudo certo. O Leone cortou o cordão umbilical, né? Depois que terminou de pulsar o sangue, né? Aí ele foi lá e cortou, mas até então ele ficou um tempão aqui comigo antes de cortar o cordão. Eu não senti... uma coisa, né, que eu perguntava pro meu médico e pras enfermeiras. Quando o neném sair, vai parar eu vou parar de sentir essa dor porque tá doendo muito, E aí eles falavam pra mim, fica tranquila que o neném vai nascer, você vai sentir bastante dor, mas o neném vai nascer, a gente vai tirar a placenta, talvez você sinta bastante dor também quando tirar a placenta, e depois acabou, você não vai sentir mais nada. Gente, depois que o B nasceu, depois que o B saiu, tirou minha dor com a mão. Eu não senti placenta, não senti nada. Ele realmente tirou ali com a mão, foi incrível assim. Eu achava que aquela dor não ia passar, mas passou, gente, realmente passou. Ele nasceu às 20h26 da noite, 8 horas da noite e 26 minutos. Eu não tive laceração, era um medo, né, uma coisa assim que eu tinha, ai, como é que será que é isso? Será que dói? Será que não dói? Mas eu não tive laceração. Meu médico disse que só deu um pontinho ali mesmo pra deixar mais fechadinho, mas eu não tive laceração. Eu fiz pilates durante a minha gravidez, eu andava, eu fiz exercício até onde eu consegui.
Então isso contou muito, né? Tem a fisioterapia pélvica, enfim. Então isso conta muito para quem realmente tem a intenção de ter um trabalho de parto normal. E foi isso, gente. Esse foi o meu parto. Meu bebezinho veio pra mim saudável, graças a Deus. A gente ficou muito feliz. Ele ficou o tempo inteiro com a gente, depois fez lá tirou o negocinho dos pezinhos, né? Eu e o Leone ali o tempo inteiro com ele. Aí depois a gente subiu, né, pra recuperação. Como o meu parto foi normal, eu fiquei pouquíssimo tempo lá na recuperação, só pra medir algumas coisas do bebê. Eu tava super bem, então logo eu fui pro quarto. De madrugada eu já tava, acho que nem de madrugada, acho que eram umas 11 horas da noite mais ou menos, eu já tava indo, né, pro quarto pra descansar. E é isso, gente. Aí tem a questão do pós-parto, né, a questão do pontinho e tudo mais, mas foi super tranquilo, né, ali a gente passava um sprayzinho anestésico, alguma coisinha assim, né, tipo pra deixar sempre limpo e higienizado. Tem bastante sangramento realmente depois que o neném nasce, né, mas é normal, tá limpando ali o útero, ele vai voltando pro lugar aos pouquinhos. Então pra mim foi bem tranquila essa parte, eu já tava ótima. Com 15 dias pós-parto eu já tava liberada pra fazer até atividade física, de tão bem que eu tava, gente, de verdade, eu fiquei super bem. Depois que o B nasceu, realmente foi incrível. Eu engordei bastante na gestação, então eu ainda tô nesse processo de emagrecimento. Mas fora isso, pra mim foi tudo tranquilo. Depois que o B nasceu, eu já me sentia à vontade pra fazer qualquer coisa. Mas é isso, gente. Esse foi o meu relato de parto. Foi a melhor e maior experiência de toda a minha vida. Sem dúvidas, eu quero sim ter outro filho, se for da vontade de Deus futuramente, daqui 2, 3 anos, ou seja lá quando for, eu quero sim engravidar novamente. Não mudaria nada no meu parto. Não alteraria nada, pra mim foi incrível, foi maravilhoso. A única coisa que eu queria era ter pago um fotógrafo, né, pra ter registros lindos daquele momento. Mas, como tudo na vida é questão de prioridades, né, eu resolvi priorizar outras coisas e ali eu não paguei um fotógrafo. Mas se eu tiver outro filho futuramente, é uma coisa que eu quero sim, porque é um momento assim maravilhoso na nossa vida. Eu acho que requer sim, eu tenho registros, graças a Deus, a minha irmã e minha mãe pôde assistir, então elas me ajudaram com algumas gravações. E eu tenho tudo aqui, nada que eu vou expor, né, gente, lógico, porque é coisa muito íntima, registros pra mim mesmo, sabe? Mas é incrível, gente, eu não mudaria nada. Se eu tiver outro filho, eu quero tentar novamente. A partir do momento que não tenha risco nem pra mim, nem pro bebê, eu com certeza eu quero tentar novamente, porque é a maior experiência de todas, sabe? Realmente foi incrível. E é isso, gente, eu acho que não esqueci de nada. Eu acabei só conversando aqui com vocês, não fiz nenhum roteiro, né? Pra sair assim um vídeo assim bem espontâneo, um vídeo longo, por isso que eu tô gravando aqui pro YouTube, né? Eu tô mais ativa no Instagram, vou deixar passando aqui na tela, porque o Instagram eu acho que é mais fácil da gente gravar stories, gravar vídeos de 1 minuto, é mais prático na verdade, né? Fácil não é, é mais prático. Que pro YouTube eu acho que requer um pouquinho mais de tempo, de dedicação, mas como é um vídeo longo de conversação, eu resolvi gravar pra cá.